suas mãos. Tenha mais um tempo de oração e adoração ao Senhor. Ora brava soltere candará brava soltere candarás. Pra sempre amém. Cante a Ele a glória. Dê a glória a Ele, querido, nessa noite. Agradecemos pela Tua presença e pela Tua glória permanente neste lugar. A Tua glória, ela é real. A Tua presença, ela é real. E nós Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, obrigada por cada irmão que o Senhor trouxe a este lugar. Obrigada por corações abertos. Corações, Pai, quebrantados para receber a boa semente da Tua palavra. A Tua palavra que traz vida. A Tua palavra que transforma. A Tua palavra que levanta. A Tua palavra que anima. Pai, nós confiamos na Tua palavra. Nós estamos aqui por causa da Tua palavra. E certamente nós não sairemos daqui da mesma maneira. E certamente nós seremos edificados. E certamente, Pai, nós vamos beber da boa água que o Senhor dá. Nós vamos comer do pão, do alimento que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós damos liberdade ao Teu Espírito. Nós damos liberdade ao Teu agir neste lugar, Senhor. Senhor, o que seria de nós sem a Tua presença? O que seria de nós sem o Teu Espírito Santo? O que seria de nós sem a Tua boa mão, Senhor? Nós Te agradecemos, Pai. Nós Te louvamos. Nós Te reverenciamos. Em nome de Jesus. Aleluia, amém, querido. Graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus, pode se assentar. Dê um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, estou muito contente de estar aqui com vocês nessa noite, amém? Como a Tevaldo disse, eu sou a Naira, para quem não me conhece. E nós vamos crescer nessa noite, amém? Você veio aqui para receber do Senhor? Glória a Deus, certamente você vai receber, amém? O Senhor é um bom galardoador, sabia? Então, aquilo que você vem buscar, quando nós buscamos a Ele, Ele é pronto em nos recompensar. Então, você veio buscar da palavra do Senhor e certamente Ele vai te alcançar nessa noite, não porque eu estou aqui, mas porque Ele está aqui, amém? Ele se faz presente, Ele vai alcançar os nossos corações nessa noite. E o tema que o Senhor trouxe ao meu coração é aprendendo a confiar. Diga comigo, eu vou aprender a confiar. Amém, querido? O Senhor, Ele quer que nós venhamos a crescer em confiança, nós venhamos a romper em relação a isso. Eu creio que se você está aqui, você confia no Senhor, amém? Eu tenho convicção de que você confia nele. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer nos trazer um patamar mais alto de confiança nele. Um nível mais alto de confiança nele. Você sabia que você não foi chamado para viver uma vida rasa em Deus? Amém? O Senhor nos chamou para viver coisas grandes nele, para vivenciar coisas grandes nele. Mas sem confiança, querido, e aqui eu quero falar para você de inteira confiança, amém? É uma confiança, querido, 100%, sabe? Sem medidas, sem reservas, sem desculpas. Porque para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos crescer no nosso nível de confiança. Você quer crescer? Amém, glória a Deus, eu também. Eu também quero crescer nesse nível de confiança.
Porque existem coisas grandes em Deus, para que nós possamos tocar, viver, alcançar. E nós precisamos aprender a confiar. E sabe, querido, confiança diz respeito a relacionamento. Amém? Você consegue confiar em quem você não tem relacionamento? A confiança está totalmente ligada ao nível de relacionamento que nós temos com Deus. Não é assim com as pessoas? Enquanto mais nós conhecemos alguém, enquanto mais nós nos relacionamos com alguém, mais nós confiamos, não é assim? E hoje em dia, eu acredito que com você também são poucas pessoas aquelas a quais nós podemos confiar. Mas com Deus não é assim, querido, nós podemos confiar inteiramente nele. Sabe? Sem reservas. É nesse nível que o Senhor quer nos levar. Mas para isso nós precisamos crescer no conhecimento dele, de quem ele é, do seu caráter, da sua palavra, do que ele já fez por nós, de quem nós somos nele. Existem níveis, existem coisas que nós precisamos conhecer acerca do nosso Pai, para que nós possamos nos lançar, para que nós possamos confiar, descansar. Amém? Vai lá comigo, em Salmos. Salmo 125. Amém? Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que poderoso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Sabe quem permanece? Aqueles que confiam. O versículo começa como: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece. E quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que o ato de confiar parte de nós, para que nós possamos vivenciar essa proteção de Deus. Quando nós falamos no monte de Sião, o que vem à tua mente? Aquela sensação provavelmente de proteção, não é? Protegidos, guardados. E realmente, isso é poderoso. Os montes de Sião não se abalam, ele permanece para sempre. E assim é o Senhor com o seu povo, em volta do seu povo, que protege, que guarda, como uma fortaleza ao nosso redor, querido, ao redor daqueles que confiam. Mas eu quero trazer também essa sensação da presença, amém? Não só a proteção, mas a presença. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor está ao redor do seu povo. Ou seja, a presença dele permanece conosco em todo o tempo. Proteção e presença. A presença traz a proteção. A presença traz a proteção para nós. E os que confiam no Senhor são como o monte de Sião e não se abala, permanece para sempre. Aleluia. O Senhor, querido, ele está em volta do seu povo, dentro de nós, nos protegendo, nos guardando. E a presença, querido, traz proteção, traz provisão, traz consolo, traz restauração. Aquilo que você precisa está na presença do Senhor. E se você confia nele, querido, se eu confio nele, há um lugar para nós. Há uma proteção, há uma provisão. Há o que nós precisamos, querido. Nós precisamos crescer nesse nível de entrega. Nesse nível de confiança. Eu sei que se você está aqui, você deseja viver coisas em Deus. E Deus tem coisas para que você viva nele, amém? Deus tem coisas para que você viva nele.
Mas a vida com Deus, querido, ela é 100% com Ele. Amém? Aquela expressão em cima do muro não dá com Deus. Não se encaixa. Nós não podemos estar em cima do muro. Ou nós estamos com Ele ou nós não estamos. E se você está aqui, certamente você decidiu por estar com Ele. Então você precisa agarrar coisas que Ele tem para você. Aleluia. Glória a Deus. Deus sabe cuidar de nós, querido. Ele é um bom pai. Quantos sabem que Deus é um bom pai? Deus é um bom pai. Você já viu uma criança? Uma criança, né? Se uma criança está aqui, o pai está aqui embaixo e fala pula, o que a criança faz? Ela se lança, não é verdade? Por quê? Porque há um nível de confiança para com o pai. Por isso que Jesus disse para que nós sejamos como crianças. Crianças, elas não questionam. Elas confiam na voz de comando que vem do pai. Ele disse, elas confiam e se lançam. E nós precisamos ser como crianças em relação ao nosso pai. Aquilo que Ele disse, aquilo que Ele nos instrui, nós precisamos nos lançar, querido. Mas muitas vezes, por causa das circunstâncias externas, nós começamos a questionar a Deus. Muitas vezes, por aquilo que acontece que é fora, nós questionamos. Às vezes as circunstâncias se levantam, tudo contrário àquilo que a gente desejava. E a primeira coisa que alguns, às vezes, falam, não aqui, amém, não nessa igreja. Mas às vezes alguns fazem o quê? Então Deus não disse. Então não é bem assim. E nós começamos muitas vezes, querido, a abalar a nossa confiança por causa daquilo que está externo. Por causa daquilo que acontece, que tenta influenciar. E abalar a nossa extrema confiança em Deus. Preocupações, setas. Quantos aqui vivem afrontas? Só eu? Amém. Eu sei que não, querido. Nós vivemos afrontas. Nós vivemos situações contrárias que nós não gostaríamos de viver. Mas eu tenho uma notícia para você, querido. A palavra de Deus não muda, amém? É infalível, é imutável. E nós precisamos estar firmes. Porque o dia mal chega. E nós precisamos estar firmes em Deus. Nós precisamos estar num nível de confiança tão grande, querido, que ainda que tudo mude ao nosso redor, que tudo comece a acontecer ao contrário ao nosso redor, ainda assim eu não serei abalado, ainda assim eu não serei confundido. Porque eu sei aonde está a minha confiança, porque eu conheço o Deus a qual eu sirvo. Porque eu conheço a palavra dEle. Nós não podemos ser moldados e nem abalados por aquilo que nos acontece externamente. Por isso que nós precisamos estar fortalecidos por dentro, enraizados por dentro. Porque é isso, querido, que vai nos fazer permanecer no dia mal. É isso que vai nos fazer estar firmes como o monte de Sião, permanecendo para sempre. É isso que diferencia, querido, um crente do outro, porque assim, o Senhor não tem filhos preferidos, amém? A palavra dele funciona para todos. Mas aqueles que decidem confiar, querido, começam a viver os sonhos do Senhor. Começam a desfrutar da bondade do Senhor. Não é porque Ele tem filhos preferidos. Mas nós precisamos estar fortalecidos por dentro. Enraizados no que a palavra diz. Em quem o Senhor é. E não aquilo que tem acontecido lá fora. Às vezes nós começamos a basear, sabe? E, na verdade, querer relativizar a palavra do Senhor. Às vezes, as coisas acontecem externamente. As notícias lá fora não são boas. E nós começamos a relativizar. Dizer, talvez não é bem assim a palavra. Talvez as coisas não funcionam bem assim. Não, querida, a nossa confiança está no Senhor. E ainda que as coisas lá fora estejam desfavoráveis, eu vou permanecer firme.
Querido, isso é possível para quem conhece o Deus a qual serve. A palavra de Deus diz que aquele que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Nós precisamos conhecer o Deus a qual nós servimos. Nós precisamos avançar nesse nível de entrega e confiança. Como eu comecei dizendo, querido, a confiança se dá pelo relacionamento, pelo conhecimento do caráter. Sabe aquela pessoa que já falhou com você? Não é difícil restaurar o vínculo, a confiança. Mas o Senhor, querido, Ele nunca falhou. O Senhor não é homem para que se arrependa, nem filho do homem. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor nunca falhou. Por isso que nós podemos confiar sem reservas. Aleluia. Glória a Deus, vai lá comigo. Em Abacuque. Abacuque 3. Abacuque 3, nós vamos ler a partir do 17. Abacuque 3, 17, amém? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja o fruto na vide, o produto da oliveira não minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Ainda que a figueira não floresça, querido, entenda, isso é muito profundo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ou seja, ainda que esteja tudo contrário, ainda que esteja tudo errado, ainda que nada esteja dando certo, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Querido, isso só é possível quando nós confiamos em Deus. Ainda que tudo está dando errado, ainda que as notícias lá fora sejam ruins, que o cenário seja caótico, ainda que nós estejamos enfrentando uma pandemia, ainda que nós estejamos em momento de luto. Quantas situações, querido? Pare e pensa, qual é a sua situação? Mas ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. E eu me exultarei no Deus da minha salvação. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. No Deus que pode todas as coisas. Olha o nível de confiança, querido, que o Senhor está nos chamando para essa noite. Olha o nível de confiança, querido. Onde estão os teus olhos? Você não foi chamado, querido, para falar dos problemas, mas para falar com os problemas. Para falar o que a palavra diz em relação a isso. Quantos filhos de Deus têm sido moldados pelas circunstâncias lá fora? Quantos filhos de Deus têm retrocedido por causa das circunstâncias, querido? Sabe, nós não estamos diminuindo o sofrimento de ninguém, longe disso. Mas nós temos uma palavra, querido, que nos impulsiona. Nós temos um Deus a qual nós podemos confiar, a qual nós podemos descansar. A nossa confiança está nele. Nós estamos firmados nessa rocha. Então, nós não seremos aqueles que serão moldados por aquilo que é externo. Não, querido, você está aqui recebendo palavras de vida. Você está aqui conhecendo um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que Ele acampa ao nosso redor. Um Deus que nos protege. Um Deus que é imutável. A palavra dEle é imutável. Ele não muda. Ele nunca vai falhar com a gente. Nós precisamos renovar a nossa mente acerca dessas verdades.
Não nos moldaremos, querido, às notícias, às situações, circunstâncias. Em nome de Jesus, nós não seremos aqueles que vamos nos dobrar. Nós vemos vários exemplos na palavra de Deus de pessoas que foram afrontadas, de pessoas que foram levadas à cova, pessoas que foram levadas à fornalha. Olha o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram até a fornalha. Exemplos de pessoas que decidiram obedecer porque confiam. Querido, só obedece quem confia. Você não consegue obedecer com um coração sincero se você não confia no Deus a qual serve. Vamos pensar em Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam ali em obediência ao Senhor. Eles decidiram não se dobrar. E por uma decisão de obediência, eles foram lançados na fornalha. Eles teriam tudo para que essa confiança fosse abalada. Vocês concordam? A confiança poderia ter sido abalada. Falar, Deus, mas eu estou te obedecendo. Deus, eu estou fazendo a tua vontade. Senhor, eu não vou me dobrar. Mas por que isso está acontecendo? Quantas vezes essas frases estiveram na nossa boca, não é? Deus, por que isso está acontecendo? Eu decidi te obedecer, eu te sirvo, eu quero ter um relacionamento contigo, eu conheço a tua palavra. Por que isso está acontecendo? Confia, querido. Confia. Decida confiar. Decida confiar. Porque o livramento é certo. Porque o Senhor não se esquece dos seus. Ainda que uma mãe se esqueça do filho, o Senhor não se esquece dos seus. Então, ainda que você esteja caminhando por uma fornalha, ainda que você esteja caminhando por uma cova cheia de leões, continue, querido, e confie, porque o livramento é certo. Aleluias, aleluias. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Precisamos avançar nestas coisas, precisamos não ter a nossa vida por preciosa, mas sim obedecer ao Senhor, independente de, sem desculpas, sem reservas. Vá lá comigo em Provérbios 24. Aleluia. Provérbios 24, querido. Olha a importância de permanecermos firmes, mesmo diante das pressões. Provérbios 24, 10. Aleluia. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Forte, né? Se te mostra fraco no dia da angústia, ou frouxo, tem algumas versões que diz frouxo, a tua força é pequena. Nós precisamos, querido, em meio às pressões, estar firmados, estar declarando as mesmas coisas, estar crendo da mesma forma, trazer à memória aquilo que dá esperança. Porque se nós nos mostramos fracos no dia da angústia, a nossa força é pequena. É no dia da angústia, querido, é no dia da pressão, é no dia que aparentemente nada pode acontecer, que nós precisamos estar firmes e convictos acerca do Senhor, acerca daquilo que Ele disse, confiando e obedecendo, independente de. Nós não precisamos colocar empecilhos, nós não podemos colocar o eu acho. Não é bem assim, querido. Dúvida e fé são duas coisas contrárias, amém? O Senhor nos levanta por dentro, Ele quer realmente, cumprir coisas através da nossa vida. Mas se nós não confiarmos nele, querido, quando Ele pedir para a gente dar um passo, a gente vai duvidar. Quando Ele pedir para a gente caminhar sobre as águas, a gente vai retroceder. Vocês entendem que tudo, qualquer coisa que nós vamos fazer para Deus está relacionada à confiança nele. A nossa caminhada cristã está baseada na confiança nele.
O nosso ponto de partida, querido, é a confiança em Deus. Porque vão vir instruções e nós vamos seguir ou nós vamos retroceder? Se tiver uma fornalha nos esperando, nós vamos seguir? Diga comigo, eu não vou retroceder. Mais forte, eu não vou retroceder. Porque eu confio no meu Senhor. Aleluia. Aleluia, querido. A confiança, ela é desenvolvida. Ela é construída. E é na pressão, querido, que nós de fato demonstramos o quanto confiamos em Deus. É quando vem aquela direção, sabe aquela direção difícil de obedecer? Quantos já receberam uma direção de Deus? Deus, será? Será que é isso mesmo? Será que é isso que o Senhor quer? Tenho certeza que todos aqui já receberam alguma instrução de Deus que não foi tão agradável assim para se cumprir. Vamos olhar para a vida de Paulo, querido? Olha Paulo, quantas coisas ele passou, na verdade? E ainda assim, querido, ele cumpriu a carreira. Ele não retrocedeu. Não foram as pressões que ditaram quem ele ia ser em Deus. Não foram as pressões que ditaram como ia ser o ministério dele. Agora a pandemia, né? Vamos parar. Né? Vamos tirar o pé um pouquinho. Não, querido, é agora que a igreja tem que se levantar. É agora que a igreja tem que brilhar. É agora que o mundo precisa ver a luz da igreja, amém? É nessa hora. Nós não vamos nos acovardar, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós confiamos nele, nós não vamos nos acovardar. Ainda que nós somos mandados para a fornalha, querido, ainda que assim como Paulo naufragou, foi açoitado, ainda assim, querido, nós não vamos retroceder. Porque os nossos olhos não estão fitos aqui na terra. Nós sabemos que há algo maior para nós. Porque se nós servimos a Deus esperando somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não é assim que Paulo disse? E às vezes o que tem abalado, querido, a igreja é porque nós esperamos resultados rápidos, resultados somente terrenos, amém? Não que Deus não tenha coisas grandes aqui para realizar nas nossas vidas, você sabe que sim. Mas se a gente for ficar esperando somente os resultados aqui, querido, você pode se frustrar, amém? Eu posso me frustrar. Nós precisamos estar com o nosso propósito bem claro dentro de nós e entender, querido, que aqui é passageiro, amém? Que nós confiamos e servimos um Deus que nos galardoa, que tem algo mais para nós. Quantos têm propósito de Deus? Aleluia. Todos aqui, querido, têm um propósito em Deus para cumprir. Todos nós, sem exceção, nós temos um propósito de Deus para cumprir. Mas é impossível cumprirmos o propósito de Deus sem confiar nele, sem obedecer, sem seguir as instruções, ainda que muitas vezes, querido, doa, pareça loucura. Porque às vezes, quando a pressão vem, a tendência é a gente ficar quietinho, né, no nosso canto, se amedrontar, ou falar, não, é justo que eu, né, fique chorando a minha dor. Sabe, querido, existe o tempo de chorar, mas também existe o tempo de sorrir. E certamente, querido, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, nós não fomos chamados para ficarmos prostrados. Nós não fomos chamados, querido, para, sabe, se dobrar mediante as situações contrárias. Existe um Deus tão grande, mas um Deus tão grande, que nos protege, que nos ensina, que nos livra. Ele nos ensina como servir Ele, como obedecer. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está dentro de nós para nos instruir acerca dessas coisas. Ele não disse assim, ó, confia em mim, tá?
me obedeça, mas aí, se virem aí. Ele deixou tudo o que nós precisamos para que isso fosse possível. Ele disponibilizou tudo o que nós precisamos para que isso fosse possível. E nós precisamos confiar nele. Aleluia. Assim como uma criança, querido, sem questionamentos. Quantas pessoas, não sei se você tem ouvido, mas quantas pessoas têm questionado o caráter de Deus? Por causa desse caos que tem acontecido lá fora. Quantas pessoas têm questionado acerca de cura divina? Porque tem pessoas doentes. Chega, querido. A palavra é imutável e ela funciona. E eu não vou moldar ela às minhas experiências naturais. Não é ela que se dobra às minhas experiências. Eu me dobro diante dela. E ainda que alguma coisa aconteça contrária ao que a palavra diz, eu fico com o que a palavra disse. Nossa, mas fulano, ele orou e ele não foi curado. Querido, eu fico com a palavra que diz que Deus cura. Jesus cura, Ele é o mesmo. Nós não precisamos querer entender tudo com a nossa mente natural, querido. Nós não temos todas as respostas, você sabia disso? Nós não temos todas as respostas, senão nós seríamos Deus. E eu não preciso ter todas as respostas, eu preciso confiar no que Ele diz. Para mim, Ele diz, eu acredito e ponto final. Eu preciso aprender a confiar no que Deus diz. Independente da circunstância, daquilo que o meu vizinho viveu, daquilo que muitas vezes eu provei. A palavra é imutável, querido. Eu continuo crendo em cura divina, eu continuo crendo em transformação, em libertação. Eu continuo crendo no poder da igreja na face dessa terra, independente de qualquer coisa. Se as coisas vão piorar no final dos tempos, querido, a igreja vai brilhar. Essa é a nossa hora, essa é a tua hora. E você não está aqui nesse lugar somente para receber uma boa palavra, para viver o seu dia amanhã. Você está aqui, querido, porque você é convocado para um propósito. Você é convocado para viver coisas em Deus e para trazer pessoas para o seu propósito em Deus. Porque senão, querido, se a gente vem para um lugar como esse, somente para receber uma boa palavra, para eu viver minha semana, somente pensando em algo natural, pessoal, olhando somente para mim, uma hora, querido, isso cansa, sabia? Porque chega uma hora que isso não preenche mais. Por isso que nós precisamos entrar de cabeça em confiança em Deus, nos propósitos de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos mergulhar nestas coisas. O Senhor, querido, quer nos reavivar, amém? Uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja que confia no Deus a qual serve, uma igreja que conhece o seu Deus. Independente de. Vamos olhar para a vida de Jesus? Jesus passou por pressões? Sim? Sim? Amém, né? Ele passou. Jesus passou por pressões. E a confiança dele foi abalada? Por quê, querido? Porque ele conhecia o propósito, ele permaneceu, ele seguiu, ele conhecia o seu Pai. E a confiança dele foi abalada. Quantas coisas, né, ele passou? Quantas coisas ele passou por obedecer ao Senhor? Ele não passou essas coisas porque ele foi desobediente, porque ele não conhecia Deus, porque ele foi insubmisso. Ele passou obedecendo ao Senhor. E confiando em Deus. A confiança dele não foi abalada, querido, senão ele não teria seguido firme ao seu propósito. E hoje nós não estaríamos aqui.
E hoje nós não poderíamos estar aqui desfrutando da graça, do favor, da unção, da cura, da prosperidade, da paz. Sabe essa paz? Só Ele pode dar. Não adianta procurar em outro lugar. A paz, aquilo que você precisa, querido, só o Senhor pode dar. Só Ele pode preencher. A igreja tem a resposta para o mundo. A igreja tem aquilo que o mundo precisa. Mas nós devemos ser os primeiros a confiar no Senhor. Sem reservas, sem questionamentos. Aleluia. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, querido. Vai lá comigo em Salmos 37. Salmos 37. Diga comigo, eu confio no Senhor. Salmos 37, a gente vai ler a partir do 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Confia no Senhor e faz o bem. Sabe, querido, o ato de confiar nos faz agir. O ato de confiar nos faz agir. Confia no Senhor e faz o bem. Entrega o teu caminho. Deleita-te no Senhor. Você percebe que quando nós confiamos, nós agimos, a fé tem uma ação, amém? Nós aprendemos isso. A fé exige uma ação. Quando você entrega algo para alguém, vem aqui, Atevaldo, por gentileza. Se eu entregar isso para Atevaldo, entreguei. Tem como eu ficar com um pedacinho? Entregar, não é? É entregar total, não é eu reter. É entregar. Obrigada. Entregar o nosso caminho ao Senhor, querido, é isso. Eu entrego, eu não vou reter. Essa parte eu entrego, mas aqui também eu já não entrego. Quando eu entrego, querido, eu entrego, amém? Assim como eu fiz, entrega. Mas como nós falamos, eu entrego o meu caminho para quem eu sei que tem uma direção para ele. Eu não vou entregar o meu caminho para quem eu não conheço, não confio, para quem eu não sei o que tem para mim. Eu não sei se essa pessoa sabe o caminho. Eu entrego para quem tem o caminho, amém? Para quem tem um rumo certo para mim, para quem tem aquilo que eu preciso para viver o meu propósito. Ele diz mais, agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor. Que Ele satisfará o desejo do teu coração. Querido, Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos dá instruções para nos beneficiar, amém? Não é Ele que precisa destas coisas, nós precisamos nos agradar do Senhor, nos deleitar, nos alegrar na presença dEle, porque Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Mas às vezes nós estamos buscando satisfazer o desejo do nosso coração, sem primeiramente nos deleitar no Senhor, nos agradar dEle, confiar nele, buscar na fonte, querido. O Senhor, Ele tem a direção para o teu caminho. Ele é uma fonte segura. Ele não erra. E Ele não quer brincar com a gente, amém?
Ele não quer brincar com a gente, Ele é um bom pai. E quando você entrega o caminho, certamente vão vir os passos, vão vir as direções. Em Salmos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra tem a resposta para aquilo que nós precisamos, querida. Aí você pode dizer, mas como eu vou conhecer a Deus, confiar em Deus? Primeiramente, tendo um relacionamento com Ele, tendo intimidade com Ele, conhecendo a Ele. E segundo lugar, conhecendo a tua palavra. Nós conhecemos a Deus conhecendo a palavra. Na palavra nós temos instruções. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Lâmpada para os meus pés diz respeito ao que? Ao meu presente, né? Um passo aqui. O meu presente, ele tem a lâmpada. E luz, querido, que é o destino. É o nosso caminho, ele tem luz. Ele tem direção, ele tem respostas. Na palavra dele nós temos essas coisas, nós temos essas instruções. Por isso nós precisamos buscar na fonte certa. Nós não precisamos buscar respostas na mídia, no governo. O Senhor tem a resposta e essa resposta é a palavra dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Quantas coisas, querido, o Senhor tem falado no teu coração. Deleita-te nele, agrada-te dele, descansa nele, confia nele, conheça a palavra, conheça o seu Deus. Pare de olhar para as circunstâncias. Para de querer deduzir o futuro, sabe? Acerca dos seus pensamentos naturais, acerca de achismos. O teu futuro está em Deus. Aleluia. O nosso futuro está nele. A palavra dele é imutável. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei, querido. Eu me alegrarei. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que é um bom ânimo? É bom ânimo, querido. É vigor, é alegria, é força, é convicção, é avanço. Isso é o bom ânimo. Bom ânimo não é a gente ficar quietinho no nosso canto. Amém? Nós precisamos abrir nossa boca, declarar, contrário às circunstâncias, declarar o que a palavra diz. Às vezes nós estamos concordando com a nossa boca com o que o mundo diz, e não com o que a palavra diz. Querido, o Senhor está nos chamando a um patamar mais elevado de confiança e relacionamento com Ele. Sabe, um rompimento mesmo na nossa mente, um avanço. Precisamos romper no natural. Precisamos entender que nós temos coisas eternas, construir coisas eternas. Chega de vivermos só esperando, sabe, coisas naturais, só o dia de amanhã, dormir, acordar, trabalhar, comer, vai para a igreja, volta. Isso faz parte, amém? Nós estamos nessa terra, mas não é só isso. Não é só isso. Você é um ser espiritual. Você é filho de Deus. Você está aqui porque você é escolhido, porque o Senhor te chamou para realmente ouvir as boas novas, para realmente ser igreja aqui nessa terra. Se desperte por dentro, se levante por dentro, confia em Deus. Não vamos nos moldar as notícias,
as circunstâncias. Não, querido. Olhe para você, você tem potencial. Olhe para dentro de você. Comece a se encontrar na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fala comigo em Salmos. Ainda a gente leu bastante Salmos, né? 34. Obrigada, Pai. Salmos 34. Ia ler só um versículo, mas eu vou ler mais um pedacinho aqui. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo e a todos lhe exaltemos o nome. Vai lá no versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aleluia! Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, queridos, somos nós. Nós precisamos o quê? Provar, experimentar mesmo. Ter experiências com o Senhor. Sabia que para confiar, primeiro nós precisamos conhecer, como nós dissemos? E o segundo ponto é ter experiências com Ele. Porque as suas experiências com Deus, querido, ninguém arranca de você. Uma vez que você provou que Deus cura, não adianta o mundo dizer que não cura. Uma vez que você provou os milagres do Senhor, não adianta o mundo dizer que Deus não faz mais milagres. As experiências com o Senhor, aquilo que nós provamos e vemos, nos faz crescer em confiança, desfrutar daquilo que o Senhor tem. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele é bom. Ele é bom. O Senhor é bom, nós precisamos confiar na bondade dEle. Aleluia. Você confia em Deus? Você quer romper em confiança com Ele? Você quer se lançar sem reservas? Obedecer? Aleluia. Querida, eu vejo tanto potencial aqui, tantos chamados. Não deixe, querido, que está dentro adormecer, amém? Não permita que aquilo que está dentro adormeça dentro de você. Pare de ouvir outras vozes, comece a ouvir a voz do Senhor. Existe um caminho para você, existe solução para aquele problema mais difícil. O Senhor tem a solução, busque no lugar certo. Busque na fonte certa, busque, querido, na palavra. Busque conselhos do alto. O Senhor tem respostas, o Senhor tem resolução, o Senhor tem milagres, amém? Ele não muda. Nosso Deus é o Deus de milagres, nosso Deus é o Deus do impossível. Jesus veio, querido, a essa terra para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que hoje nós pudéssemos desfrutar daquilo que Ele conquistou por nós. A obra foi dEle, o sacrifício foi dEle. Mas sem confiança, querido, nós não vamos conseguir provar estas coisas. Sem confiança, querido, nós vamos ficar sempre, sabe, aquém daquilo que o Senhor tem. Mas o Senhor nos chama para ir além, profundo nele. O Senhor acredita em você, amém? Às vezes você pensa, mas ninguém me vê, ninguém acredita. Querida, eu estou aqui para te dar uma boa notícia nessa noite. O Senhor, Ele conta com você. Amém? O corpo de Cristo conta com você. O corpo de Cristo precisa de você. E você precisa do corpo de Cristo, amém? Nós somos um corpo bem conectado, juntos.
unidos, um precisa do outro. O Senhor conta conosco. Aleluia. Se coloca de pé, se o louvor puder vir. Aleluia. Vamos crescer, querido, em intimidade com o nosso Pai. Vamos crescer em confiança com Ele, com aquele que tem as respostas, com aquele que tem a direção, com aquele que tem o consolo que você precisa. Aleluia. Aleluia. Provai e vede que o Senhor é bom. Experimentai que o Senhor é bom. O Senhor é bom, Ele é imutável. Vamos ser como uma criança nessa noite. Se lançar no colo do Pai. Se render no colo do Pai, sem fazer perguntas. Ah, mas e amanhã? Ah, mas e a minha família? Mas e isso? Mas e aquilo? Não, querido. Jogue o mais fora. Jogue o si fora. Jogue a dúvida fora. Porque se você estiver no colo do Pai, querido, ali você tem proteção. E como o monte de Sião, o Senhor acampa ao redor. A presença dEle é constante e permanece para sempre. É para sempre. Não é por um período de tempo, mas é para sempre. A presença dEle permanece para sempre. Ela nos traz proteção. Aquilo que nós precisamos, querido. Se desperte por dentro nessa noite. Rompa com as dúvidas, com os questionamentos, com os seus problemas, que às vezes você está tão afundado, tão escondidinho ali, mas o Senhor te encontra nessa noite, em meio aos seus problemas, em meio a esse turbilhão de pensamentos que pode estar aí na sua mente, em meio a tantas coisas que está tentando te sufocar. O Senhor te encontra nessa noite, Ele te puxa para cima e Ele te diz: aprenda a confiar em mim. Aprenda a confiar em mim. Deleita-te no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele é o Deus da minha salvação. Ele é o Deus da nossa salvação. Confia, descansa. Existe um bom Pai, querido, que tem cuidado de você, do seu coração, da sua família, da dor que permanece aí, mas Ele quer arrancar em nome de Jesus. Toda depressão caindo por terra. Em nome de Jesus. Aonde a presença do Senhor está, querido, aí há liberdade, há alegria constante, há refrigério para você. Feche os seus olhos. Cante a Ele a glória. Dê a glória a Ele nessa noite. Quando você canta a Ele a glória, para sempre amém, você está se rendendo a Ele e dizendo que a glória é dEle. Você se rende, você se desarma para Ele. Cante para Ele, querido, cante para Ele. Para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Eu vejo a unção do Senhor quebrando pensamentos,
sofismas. Tem pessoas pesadas na mente, como se carregasse um peso na mente. E o Senhor quebra nessa noite na autoridade do nome de Jesus, porque a unção, ela despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. Então o Senhor está te livrando de falsos pensamentos, de mentiras, de perturbações. Em nome de Jesus. A mente de Cristo está em você. Comece a pensar o como Deus pensa. Comece a ver como Deus vê. Em nome de Jesus, eu declaro rompimento. Eu declaro correntes sendo quebradas. Em nome de Jesus. Na autoridade que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Desfrute do refrigério do Senhor. Há refrigério para você. Há paz para você. Confia no teu papai. Confia no teu papai. Aprendendo a confiar, aprendendo a se lançar, aprendendo a se render, aprendendo a obedecer sem questionamentos, sem olhar para o outro, sem olhar para o lado, sem olhar para reconhecimento, mas confiar e obedecer. Quem confia obedece, quem confia age, quem confia faz algo. Em nome de Jesus, fortalecidos por dentro, cheios do Espírito, uma igreja gloriosa. Famílias sendo alcançadas, famílias sendo alcançadas em nome de Jesus. Nada pode resistir ao poder de Deus. Nada pode resistir à unção e ao poder de Deus. Nada. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem é maior que o nosso Deus? O que é maior que o nosso Deus? Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse refrigério. Obrigada porque a Tua palavra é imutável. Nós temos uma boa palavra. Nós temos onde nos firmar. Nós temos como prevalecer no dia mau. Nós estamos firmados na rocha. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos olhar para trás. Nós vamos avançar. Firmados em Ti, fortalecidos por dentro, revigorados, cheios da palavra, cheios do Espírito, cheios da unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pelos meus irmãos alcançados nessa noite. Eu te agradeço pelos meus irmãos, Pai, saindo daqui cheios da graça, do favor de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe mais de Deus para você, querido. Existe mais de Deus para você, querido. Comece a desfrutar dessas coisas. Existe mais de Deus para você. Obrigada, Pai. Eu te agradeço. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, existe alguém aqui nessa noite que nunca reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador? O que é isso? É você receber Jesus para morar dentro de você, amém? Existe alguém aqui nessa noite que não fez essa confissão, convidando Jesus para morar dentro de você, querido? A palavra de Deus diz que aquele que crê com o coração, confessa com a boca, para que você se torne nova criatura nele, amém? Todos salvos, todos cheios do Espírito, todos nascidos de novo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Cante mais uma vez.